Amados, queridos irmãos, eu vos saúdo com a graça e com a paz daquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. O texto de hoje que iremos pregar, contando com a graça e misericórdia do Senhor, será versos 8 a 11. Porém, nós iremos ler até o do verso 3 até o verso de número 11. O texto de nossa pregação hoje é 2 de Pedro, capítulo 1, versos 8 até o verso de número 11. Nós iremos ler agora, eu farei a leitura do verso 3 até o verso de número 11, para que todos possamos entender melhor o texto da pregação de hoje. E peço então que todos acompanhem com a merecida atenção que a palavra de Deus requer de nós. Assim está escrito: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez orar e pedir que Deus nos abençoe neste momento. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, Pai doador de todas as coisas boas que existem, generoso doador para com pobres pecadores como nós. Nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Que o Senhor, por graça, Pai, tão somente por graça, porque em nós mesmos não há motivo algum
para que tu fales e nos transformes. Mas por graça e amor revelados em Cristo Jesus, o teu Filho amado, tu venhas nos convencer, tu venhas nos encorajar a lançar mão, a, a praticar a santificação de nossas almas de forma agradável ao Senhor. Seja conosco, ó Deus, fale com cada um aqui que está presente, inclusive até mesmo as crianças, que o Senhor dê a elas, ó Deus, a porção que tu mesmo sabes que elas podem receber pela graça que opera nelas, nos seus coraçõezinhos, ó Deus. E assim vá, ó Deus, também ensinando as nossas crianças, ensina-nos a nós, ó Deus, também adultos, que cresçamos. Essa é a nossa súplica, que ao final deste culto cresçamos em conhecimento e santificação, em nome de Jesus. Amém. Há uma música muito bonita, que eu particularmente gosto. Ela é em inglês, mas já foi inclusive traduzida para a nossa língua, chamada Amazing Grace, ou poderia assim ser traduzida de Preciosa Graça, ou Maravilhosa Graça, enfim. Eu quero começar o sermão de hoje com a primeira estrofe dessa música. Diz assim: maravilhosa graça, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu uma vez estava perdido, mas agora fui encontrada. Era cego, mas agora vejo. Essa música foi escrita por um irmão em Cristo que já faleceu, chamado John Newton. Um homem que ele trabalhava era traficante de escravos no norte da América. E Newton, então, quando conheceu o Evangelho, quando a luz do Senhor brilhou em seu coração, isso tocou tanto o seu coração, ele percebeu tanto a sua pecaminosidade, tanto a profundeza dos seus pecados, que ele então escreveu essa música, descrevendo a si mesmo, sendo tocado e experimentando em seu coração a graça, porque ele sabia que somente a graça, aquilo que nós não merecemos, é que poderia alcançar não apenas ele, mas qualquer pecador. Ele se reconhecia perdido, miserável. Ele se reconhecia perdido. Ele se reconhecia que antes estava cego e nada enxergava, mas agora ele via. Meus irmãos, esse texto também nos fala de uma cegueira, mas diferente de John Newton, esse texto nos fala de alguém que continua cego. Verso 10 do apóstolo Pedro: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar. Aliás, verso 9 diz: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. John Newton foi alcançado pela graça, ele enxergava a sua cegueira e buscando então nos estimular, buscando então nos convencer à santificação. O apóstolo Pedro nos fala essas palavras aqui, dos versos 8 ao verso 11. Ele já tem nos mostrado qual é o fundamento e a base da santificação. Deus é o supremo e generoso doador de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele já tem nos mostrado também tanto a forma quanto a ordem para a santificação. Vimos isso no último sermão, versos 5 a 7.
Quando ele disse: "Associai com a vossa fé a virtude", assim, ele menciona aqui todas as graças até chegar ao amor. Mas o capítulo não acaba aqui, o texto não acaba aqui, Pedro continua falando. Essa seção ela vai até o verso 11 e agora ele nos passa a falar de eh, de 3 motivos para que nós atendamos à santificação. Irmãos, já temos falado que, embora novos nascidos, a santificação, ela não é como um brinquedo que nós damos corda e é somente deixar que ele vai fluir. Como um carrinho que nós, né, tem aquela mola por dentro, sabemos, e então puxamos ele para trás e depois soltamos e o carro vai, voluntariamente. A santificação ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada, e é por isso que o Senhor insiste conosco mais uma vez. Já tendo falado da base, do fundamento, já tendo falado da ordem para a santificação, ele agora nos fala de motivos. O Senhor quer nos persuadir à santificação. E por isso vimos aqui 3 motivos. Por isso, o tema do nosso sermão de hoje é motivos para atender à santificação. Motivos para atender à santificação. E se nós pudéssemos resumir, o ensino desse texto seria o seguinte: confirme a sua vocação, em primeiro lugar, para não ser infrutífero, em segundo lugar, para não ser cego espiritualmente, e em terceiro lugar, para não tropeçar. Confirme a sua vocação para não ser infrutífero é o primeiro ponto, para não ser cego espiritualmente é o segundo ponto, e para não tropeçar é o terceiro ponto. Veja, olhe para o verso de número 8 aqui, começamos a falar que nós precisamos confirmar a nossa vocação para não sermos infrutíferos. Verso 8: porque essas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Persegue então, como eu disse nas suas palavras. E ele mostra motivos aqui para que nós atendamos essas palavras que vêm do próprio Deus. Porque nós devemos nos dedicar, dar atenção, dar preferência, ter atenção máxima para a santificação, porque essas coisas, elas podem nos levar a não sermos infrutíferos. Elas existindo em vós aumentando. Perceba então, irmãos, que nós, como crentes, não devemos apenas nos contentar em olhar para esses versos 5 a 7, ver essas graças em nós, e apenas isso deve nos contentar. O crente precisa não apenas ter essas graças, mas elas devem crescer. Elas devem se multiplicar como células de um bebê que vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e então ele vai crescendo dentro do ventre de sua mãe. Assim, essas graças elas têm que crescer naquele que foi gerado pelo útero espiritual. Essas células, essas graças, todas elas têm que se multiplicar. Por isso, então, o crente não deve apenas olhar para a Escritura e reconhecer essas coisas em si, mas ele precisa se perguntar: elas têm crescido em mim? Pedro, perceba, de forma graciosa, irmãos, ele não traz aqui a taxa do crescimento de cada graça dessa. Ele não diz, tem que ser nessa frequência que as suas graças têm que crescer. Tem que ser nesse espaço de dias que você tem que alcançar essa quantidade de conhecimento, essa quantidade de domínio próprio, essa quantidade de amor. Ele também não nos diz que todas as graças devem crescer na mesma proporção.
Assim como as células do bebê, cada parte do corpo não cresce na mesma proporção, nós sabemos disso. Há partes que vão crescer de forma muito significativa um pouco depois e continuar crescendo, mas nem tanto. Enfim, o fato é que nem tudo em nosso corpo cresce da mesma forma, assim também é com a vida espiritual. Cada graça dessa aqui precisa crescer, ela precisa aumentar em nós. Mas sabemos que nem tudo, diversas graças na vida do crente, elas não crescem na mesma proporção. E isso não é, inclusive, igual na vida de comparando um crente com outro crente. E como isso é graça de Deus. Nós sabemos, irmãos, que há crentes que têm facilidades em obedecer certos mandamentos. Há crentes que já têm dificuldades de obedecer os mesmos mandamentos. Há crentes que têm dificuldades com certos mandamentos, mas o outro crente já tem facilidades com determinados mandamentos. Somos diferentes. Isso mostra a multiplicidade da graça de Deus operando em nós. Por isso, então, ao olhar para a vida de um crente, eu devo sim ser estimulado a ser santificado, mas eu preciso entender que a medida da fé é entregue a ele, não é a medida da fé entregue a mim. O problema, irmãos, é quando não há aumento, não há crescimento. Essas coisas devem existir em nós e elas devem aumentar. Mas isso é a operação da graça de Deus. Então Pedro nos diz, veja, vocês precisam atentar à santificação, para que essas graças, essas coisas, e que coisas são essas? São aquilo que Pedro já falou aqui nos versos 5 a 7. Elas devem existir em nós e elas devem aumentar em nós. E assim, não seremos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos atender à santificação para não sermos infrutuosos. Atender ao chamado da santificação para não sermos infrutuosos. Veja que Pedro, ele nos fala aqui acerca da infertilidade. Quando os pais, eles veem os seus filhos não desenvolvendo habilidades que naturalmente se espera que o seu filho desenvolva naquela faixa etária, eles ficam preocupados, na verdade, ficam sobressaltados. Alguns pais começam, às vezes, até mesmo a entrar em desespero. E, às vezes, descobrem que cada bebê desenvolve essas habilidades numa época, então, eles ficam consolados e aliviados. Ainda está, digamos assim, na faixa esperada que aquele bebê, que aquela criança, ela desenvolva a fala, ela comece a falar as primeiras palavras, etc. Às vezes descobrem que algumas habilidades, elas então já deveriam estar lá, já passou da faixa esperada. E os pais começam então a investigar. O que está acontecendo com meu filho? Senhor, por que, às vezes perguntando, Senhor, por que o meu filho? O que está acontecendo com ele? Buscamos um médico. O fato, irmãos, é que a falta do desenvolvimento das habilidades nos nossos filhos, as habilidades motoras, as habilidades, seja lá quais forem elas, cognitivas, é uma questão de preocupação para conosco. Mas muitas vezes não é um motivo de preocupação quando falta desenvolvimento das graças espirituais em nossas vidas e nem na vida dos nossos filhos. Podemos nos contentar com o fato de estarmos na igreja. É sobre isso, é por isso que então a Escritura nos exorta hoje a não sermos infrutíferos. É um motivo para atender à santificação. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso, nós lemos na liturgia, em João 15, eu peço que você abra lá mais uma vez. João capítulo 15.
Olhe para o verso 6. Ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqueles que não dão frutos, eles são cortados. Por causa da falta da seiva, eles secam e são lançados no fogo. Eis então, irmãos, porque precisamos atentar para não sermos infrutíferos. Os que dão frutos, não, eles são limpos. Aqueles que não dão frutos, eles são cortados. Nós sabemos que o processo de limpar as nossas vidas é expor o crente à palavra. E cada vez que somos expostos à palavra, nós somos limpos. Isso é um processo doloroso, não é verdade? Ser exposto à palavra de Deus. Ser limpo. A ideia de limpar aqui é exatamente a ideia de um jardineiro que vai ao seu jardim e ele percebe que precisa podar algumas plantas, então ele vai com aquela tesoura de jardineiro, que é grande, e então corta alguns galhos para que renove aquelas plantas. Assim o Senhor é o agricultor do seu jardim. E ele vem nos podando pela palavra. E isso faz com que haja mais vida. Na hora do corte, da poda, é doloroso. Mas isso vivifica as nossas almas. Ele mesmo diz no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Para que produza mais ainda. Veja no verso 9 que o fruto pode ser resumido ao amor, e é exatamente assim que termina aquela lista das graças de Pedro, não é? No verso 9 ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Mas ninguém, irmãos, pode dar frutos sem que seja pela graça do Senhor. E é isso que ele mesmo diz no verso número 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É tão somente pela graça de Cristo, não pela nossa bondade própria, mas pela graça constante e operante do Senhor em nossas vidas que nós conseguimos crescer espiritualmente. Isso nos ajuda quando nós olhamos para um irmão que às vezes está começando na fé, e nós já temos uma certa caminhada, ou às vezes olhamos para um irmão e ele tem uma dificuldade que nós já conseguimos superar. Isso deve nos lembrar que superamos sim, mas por causa da graça. E não porque há em nós mesmos poder para conseguir vencer esses pecados. É Ele que nos faz crescer. É dele que nos vem a vida. É Ele que nos faz deixar de ser infrutíferos. E o Senhor Jesus nos falou, irmão, sobre o perigo de sermos infrutíferos. Também em Marcos, abre a sua Bíblia lá, no capítulo 4, verso 19. Marcos 4, 19. Marcos 4, 19 diz assim o texto das Escrituras: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando o Senhor Jesus diz a palavra ficando infrutífera, não é que haja algum pecado nela, algum problema nela, mas é que nós mesmos não damos frutos. É a mesma semente que é lançada em todos os solos. Nós sabemos a parábola. Portanto, então, aqui nós vemos que essas coisas citadas aqui pelo Senhor Jesus fazem com que nós sejamos infrutíferos. E por isso que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. O alerta do Senhor: você pode ficar infrutífero. Se dedique à santificação. Irmãos, a infertilidade, ela nos faz ficar desanimados.
A palavra que Pedro usa aqui, ela poderia ser traduzida, aqui quando ele fala de inativos, ela poderia ser traduzida por inúteis. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inúteis, nem infrutíferos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem gosta de perceber que não está servindo para nada? Eu me lembro quando minha avó era viva, e ela tinha muitas limitações, é comum da idade. Inclusive, ela já tinha passado pela uma das suas pernas tinha sido amputada, e aí isso fazia com que ela dependesse ainda mais de nós, de mim, de minha irmã, da minha mãe. Depender de alguém para simplesmente pegar um remédio que estava no quarto quando ela estava na sala, e ir ao banheiro, se alimentar, ir ao quarto se vestir, coisas que para nós são tão simples, não é verdade? É só simplesmente levantar, andar e ir até lá. E ela, eu lembro que dizia, quando ela inclusive queria fazer alguma coisa e nós não queríamos deixar porque iria fazer mal para ela dizia: "Eu não sirvo para nada. Eu não sou ninguém nessa casa". Os idosos às vezes dizem essas frases, né. Eu sei que o fato de ela se sentir assim era justamente porque ela não podia fazer muitas coisas. E isso, irmãos, é uma ilustração que aumentada muitas vezes acontece com o cristão que não é frutífero. Ele começa a perceber que às vezes ele atrapalha o seu casamento, ele atrapalha a vida dos filhos, ele atrapalha os irmãos da igreja, ele atrapalha a vida das pessoas ao seu redor, ele atrapalha até mesmo a sua própria alma. A inutilidade, a infrutilidade, ela então nos leva ao desânimo, ela nos leva a ficar cada vez mais abatidos. E é por isso, então, que nós precisamos ouvir essa palavra. Não sejam infrutíferos. Se dediquem. Busquem a santificação. Este é o primeiro motivo pelo qual nós devemos ouvir a convocação à santificação. Mas passamos ao segundo motivo. O segundo motivo é o seguinte: cuidando para não ser cego espiritualmente. Irmãos, eu confesso que há algum tempo atrás eu entendi esse texto diferente. Inclusive, alguns de vós ouviram a meditação desse texto que fiz em algumas visitas. Mas veja no verso 9, preste bem atenção a ele. Diz o apóstolo Pedro: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Antes eu pensava o seguinte: não, Pedro está falando de um crente que negligencia a santificação, e ele se esqueceu por um tempo do perdão que ele experimentou em sua alma, que veio do Senhor. Então ele está um pouco afastado do Senhor, ele precisa retornar aos caminhos do Senhor. Mas não é isso que o texto está dizendo. Olhe para o verso 9 de novo. Ele diz: porque aquele a quem estas coisas não estão presentes. Que coisas são essas que não estão presentes? Olhe para o verso 8, ele diz: porque estas coisas. E que coisas, mais uma vez? Elas estão listadas no verso 5 a 7. Começando da fé e terminando no amor. Então, mais uma vez, nós lemos o verso 9, porque aquele a quem essas coisas, porque aqueles que não têm fé, não têm virtude, não têm conhecimento, não têm domínio próprio, não têm perseverança, não têm piedade, não têm fraternidade, não têm amor. Aquele que não tem essas coisas, eles são cegos. Como é possível não ter essas graças e ser um cristão? Não é possível, não é verdade? Não é possível. Então essa pessoa, na verdade, era totalmente cega. Ela não é míope para as coisas espirituais.
Ela enxerga outras coisas, porque Pedro diz: "Vendo só o que está perto", mas para as coisas que Deus que são espirituais, ela é cega, ela nada enxerga. Ela se esqueceu, sim, aqui Pedro esboça, ele desenha uma pessoa que em algum tempo entrou na igreja, ouviu o evangelho, se interessou, foi batizada. É por isso que ele fala, inclusive, aqui: "Esqueci da purificação dos seus pecados", de outrora ele está falando do batismo. Ela foi batizada, porém ela enganou a outros que presenciaram seu batismo, e ela enganou até mesmo a si mesma. E ela esqueceu, sim, de tudo o que ela viveu, desde as primeiras mensagens do evangelho ao batismo e aos demais sermões que ela ouviu. Ela esqueceu se é uma pessoa que tem pais crentes, ela esqueceu da instrução que os seus pais lhe deram desde pequena. Ela esqueceu de tudo isso. E ela esqueceu porque essas coisas nunca entraram em seu coração. E ela então agora voltou para os pecados que ela estava abafando e escondendo em seu coração. Ela voltou e ela se entregou. Para ela foi uma liberdade. Para ela não estava algemada. Agora ela está livre. Irmãos, sem a santificação, nós nos assemelhamos a alguém cego espiritualmente. Nós podemos até não ser, porque só o Senhor mesmo é quem sonda os nossos corações. Muitas vezes nem nós sabemos o que está lá dentro. Mas como saber? Sem a santificação, nós nos assemelhamos a alguém cego espiritualmente, que diferente de John Newton, nunca experimentou a graça. Essa pessoa talvez seja dominada por aquilo que Pedro que o Senhor Jesus já falou em Marcos 4,19, que lemos aqui, pela fascinação das riquezas, pelos cuidados desse mundo. Então a palavra foi sufocada, a palavra que foi plantada em seu coração foi sufocada. Então ela não deu fruto. Ela não deu nenhum fruto espiritual. Sim, nós éramos entregues. Nós que estamos em Cristo éramos entregues a todo pecado. Mas Paulo diz, falando com os coríntios, aquela cidade que era tão imoral. Paulo diz: sim, mas contudo vocês foram lavados, vocês foram libertos desses pecados, mas com cegos espiritualmente. Não é assim. Eles nunca foram lavados verdadeiramente. A água do batismo escorreu sobre eles, mas as suas almas estavam blindadas e nunca foram lavados. Que o Senhor nos guarde de sermos tais como esses, cegos espiritualmente. Eis um motivo, irmãos, para que nós então nos lancemos à santificação, à frutificação, para não sermos cegos espiritualmente, mas passamos ao terceiro e último motivo desta manhã. Já vimos que Pedro está aqui nos dando motivos, querendo nos convencer, insistindo conosco, por assim dizer, sendo até mesmo chato conosco, mas é de propósito. Às vezes tem pessoas que querem convencer as outras de coisas boas e aquelas que estão ali resistindo têm a outra como chatos, não é? Mas muitas vezes precisamos ser chatos, porque é assim que livramos as outras da perdição.
É assim que o Senhor está sendo conosco. Ele já nos falou de 2 motivos. Ele falou-nos do primeiro, que nós não devemos, que devemos atender à santificação para não sermos infrutíferos. Em segundo lugar, para não sermos cegos espiritualmente. Agora, em terceiro e último lugar, para que então nós não tropecemos, para cuidando para não tropeçar. Veja o verso 10 diz assim: "Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Cuidando para não tropeçar. É assim que nós devemos então tratar para que nós atendamos à santificação. Ele então diz: com diligência cada vez maior. Essa deve ser a reação do crente. Confirmar a sua vocação. Confirmar que ele é o eleito. Confirmar que ele foi chamado por Deus. Que ele não ouviu uma voz do além ou que veio da sua própria imaginação, mas que foi Deus mesmo que o chamou. E como Paulo, ele se encontrou mesmo com Cristo. Ou Cristo, primeiramente, o encontrou. Confirmar a sua vocação através das boas obras. Irmãos, as boas obras, elas podem ser muito mal usadas, mas elas também podem ser muito bem utilizadas. Elas servem para iluminar para o crente e para aqueles que estão ao seu redor o que acontece em seu coração. O nosso coração é confuso muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos nos perguntando: "Senhor, eh, o que está acontecendo de fato no meu coração? Será se eu estou fazendo isso por uma motivação correta ou é porque eu estou fazendo isso por uma motivação interesseira?" Muitas vezes isso fica confuso em nosso coração. Precisamos meditar, precisamos refletir. E as boas obras são coisas objetivas que nós podemos ver e olhar e consolar os nossos corações de que sim, a graça nos alcançou, de que estamos caminhando no caminho, de que estamos crescendo, que é o próprio Deus que está fazendo isso em nós. As boas obras servem para isso, irmãos, também servem para isso. E aqui talvez você fique confuso, talvez você pense: "Mas pastor, eu pensei que então era por causa da graça de Deus, do sacrifício de Cristo que eu entraria nos céus." Mas parece que esse texto está me dizendo que é por causa das minhas obras. Veja, o texto nos diz, no verso 10, a segunda parte: "Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, por isso, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Por que não tropeçamos? Por que entraremos nos céus? É pelas nossas boas obras? Sim e não. Sim e não. Não é pelas nossas boas obras, no sentido de que por nós compramos a redenção das nossas almas. Não é pelas nossas boas obras, no sentido de que a eleição e a vocação estão sustentadas por elas, como se fosse como se fôssemos eleitos e chamados, porque Deus se ante se antecipou e olhou lá na frente, e vendo as nossas obras, ele nos elegeu. Não, não é isso que o texto está dizendo. Também não significa que ainda tem algum aspecto da salvação, da regeneração, ou da salvação mesmo do crente em aberto, no decreto de Deus, que ele deixou em nossas mãos.
e que será terminado quando Deus então olhar para nós e ver em nós as boas obras. Não há nada não decidido por Deus com relação ao futuro das nossas almas que dependa das nossas boas obras. Também não é isso que o texto está dizendo. Mas o que ele está afirmando, irmãos, é que as boas obras, elas produzem em nós segurança. Elas mostram aquilo que já acontece em nossos corações. Elas mostram, inclusive, as pessoas ao nosso redor que o Senhor está ali operando em nosso pobre coração, como John Newton enxergou, miserável, olhando e lembrando de tudo que ele fez com escravos em navios. Miserável, cego. Mas a graça alcançou o meu coração e ela está trabalhando agora e desde o momento que o Senhor me encontrou. Ela ressalta a obra da graça na vida do crente, as boas obras ressaltam a obra da graça na vida do crente. E diante então desses motivos que acabamos de ouvir, Pedro mais uma vez reforça a diligência. Ele diz no verso de número no início do verso: procurai, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, com esforço cada vez maior. Talvez você diga: mas eu tenho me esforçado. Se esforce mais. A Escritura nos diz: ainda não chegamos até o sangue, ainda não sangramos, ainda precisamos ir mais. Quantas vezes já dissemos a Deus: Senhor, eu não consigo mais. Mas o Senhor ainda segura. E lá na frente é que Ele então alivia a provação. E nós descobrimos que pela graça nós conseguimos. Esse texto, irmãos, nos fala de motivos para atendermos à convocação da santificação. Confirme então a sua vocação para não ser infrutífero, para não ser cego espiritualmente e para não tropeçar. Eu quero, antes das aplicações, voltar à música de John Newton. Ele diz nos versos seguintes: ele diz, foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa essa graça! O momento em que eu acreditei pela primeira vez, através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já perpassei. Essa graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me conduzirá para casa. Quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando nós começamos. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Eu era cego, mas agora vejo. Que essa seja a nossa experiência também. Que a música não pare no ponto eu era cego. E na verdade, digamos, eu ainda sou cego. Que aplicações esse texto traz nos nossos corações em primeiro lugar? Pergunte-se: será se você não é um cego espiritualmente? Será se a água do batismo passou pela sua cabeça, mas ela só molhou o meu corpo e a minha alma não foi lavada? Irmãos, seja lá quantos anos no Evangelho nós temos,
Nós precisamos fazer essa pergunta às nossas almas. Será se eu não sou um cego enganando os outros e enganando-me? Se você é um cego espiritualmente, clame a Deus. Diz Isaías 55, verso de número 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essas foram palavras ditas ao povo da aliança pelo profeta Isaías. E essas são palavras ditas a nós, o povo da aliança, mais uma vez. Se você é alguém que não tem dado os frutos esperados na vida de um crente, se essas graças não existem em sua vida e elas não estão aumentando, então é possível que você seja um cego espiritualmente. Reflita sobre isso e clame a Deus se você perceber que você é um cego espiritualmente. Ele está com os ouvidos abertos e os seus braços estão estendidos para os que clamarem a Ele. Segunda aplicação: quanto tempo e energia gastamos em ansiedades? Quanto tempo e energia gastamos em ansiedades, nos preocupando com as coisas desse tempo? O Senhor Jesus nos diz claramente em Marcos 4,19, o texto que lemos. Mas os cuidados do mundo, eles sufocam a palavra. Os cuidados do mundo sufocam a palavra. Quanto tempo gastamos com ansiedades pelas coisas desta vida, irmãos? Isso sufoca e traz infertilidade a nós. Dentro desta aplicação, a nossa cidade, nós sabemos, ama o dinheiro. A nossa cidade, Manaus, ama o dinheiro. Muitas pessoas vêm para cá, já ouvi tantas vezes isso. Manaus é um lugar de ganhar dinheiro. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso? Manaus é lugar de ganhar dinheiro. E de fato as pessoas estão a todo tempo atrás de dinheiro. É por isso que inclusive elas não tratam bem o cliente, elas só estão preocupadas com o pagamento. Muitas vezes é assim. É por isso que não dormem, trabalhando, acordando cedo e dormindo tarde. Elas querem o dinheiro. O quanto você tem sido tomado pela ambição de acumular riquezas, sendo influenciado pelo mundanismo dessa cidade? Isso sufoca a palavra. O quanto você tem sido tomado pela ambição de gastar meramente no aqui e agora. Uma das frases que vi quando fui comer em certo lugar era algo semelhante: o que importa é o aqui e agora. Ou seja, desfrute de todas essas delícias que tem aqui nessa mesa. Não se importe com o dinheiro, gaste e aproveite o aqui e o agora. Não é esse o clamor do mundo? E muitas vezes, irmãos, nós cedemos a isso. Nós estamos atrás de dinheiro e não olhamos os necessitados como a Escritura nos ensina. Nós temos dificuldade de abrir a mão e às vezes até mesmo gastamos, mas é com o coração doído. O dinheiro é feito para gastar. Gastar naquilo que é necessário. Se nós abraçamos a aquilo que o Senhor Jesus diz aqui, a fascinação da riqueza, isso irá
tornarmos infrutíferos. Infrutíferos. E é o Senhor Jesus. É apenas Ele que nos liberta da ansiedade, como está escrito em Mateus 6, dizendo: O vosso Pai sabe de todas as coisas que vocês precisam. O vosso Pai sabe de cada detalhe. O vosso Pai conhece. É Ele que nos garante riquezas que não se estragam. Naquela casa, naquela morada que Ele foi preparar para nós. É lá que a riqueza está e ela não pode ser roubada, ela não pode enferrujar, a traça não pode destruir. Portanto, irmãos, não gastemos o nosso coração com a fascinação das riquezas, e isso nos tornará infrutíferos, e isso irá militar contra a santificação em nossos corações. Se você gastar tempos e tempos preocupado com as contas e com o que você tem que comprar, se arrependa deste pecado. Sim, eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar, no sentido de ser zeloso com os gastos, mas por vezes gastamos muito tempo preocupados com as contas e não lemos a Bíblia, não acudimos os necessitados. Nós colocamos no dinheiro nosso coração. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Em último lugar, examine-se. Você tem crescido? Não é isso que nós ouvimos, inclusive, na ceia do Senhor? Examine-se cada um, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do cálice, coma do pão e beba do cálice. Olhe para esta lista das graças aqui, em 2 de Pedro, versos 5 a 7. Reflita, eu tenho crescido nisso? Elas têm crescido em mim? E se você tem notar que elas não têm crescido, um alarme soa. Dedique mais tempo a desenvolver essas graças sem se esquecer das outras. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que como John Newton, irmãos, possamos ver a graça do Senhor operando nos nossos corações. Possamos olhar para trás e ver que temos crescido em santificação, e olhar para frente e perceber para onde estamos indo, conduzidos pela graça e sendo consolados pelas boas obras que o Senhor opera em nós. Que Ele nos abençoe. Amém.